Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Maria e esse é o meu marido Luiz. Estamos exatamente há um mês morando na Irlanda e hoje vamos contar para vocês a verdade sobre esse primeiro mês. Temos algumas perguntas aqui para responder para vocês sobre a nossa experiência nesse primeiro mês. A primeira é: por que escolhemos a Irlanda? Responder, Luiz. Bom, quando a gente começou a pensar sobre sair do país, uma das coisas que a gente pensou assim logo de cara, para onde a gente iria. Porque tem muitas opções, mas ao mesmo tempo elas são bem limitadas, porque a gente não tinha inglês, tem a questão do trabalho, tem a questão da moradia, que assim, pesa muito também. Aí tem um colega meu que já morava aqui, já morava na Irlanda, e ele tinha feito um convite pra gente já há um tempo atrás. Aí eu entrei em contato com ele conseguiu o trabalho, já tem muita coisa positiva, questão do trabalho, questão da recepção. O próximo passo foi a gente pesquisar sobre ganhos, sobre poder de compra, burocracias para vir para cá, e a gente achou interessante. A gente achou interessante o poder de compra daqui. Também não teve tanta dificuldade para a gente vir para cá. A gente percebeu que, através das pesquisas que a gente fez, que não dava tanto trabalho para vir. Então, foi uma das coisas que a gente decidiu vir para cá, foi mais ou menos isso. A segunda pergunta é: o que imaginávamos antes de vir? O que a gente imaginava? Na verdade, assim, nem eu nem o Luiz criamos tanta expectativa para justamente não se frustrar. Então, assim, a gente sabia da realidade que chegaríamos no inverno, numa época de muito frio. A gente sabia que a gente moraríamos com o casal, né, para início, assim, passar um bom tempo, porque aqui questão de moradia é muito difícil. Então, assim, nós já viemos preparados psicologicamente para as questões em relação ao frio, as dificuldades para muitas coisas que não é tão fácil assim que você chega, você tem que tirar algumas documentações, adaptação do clima, da cultura, da língua, enfim. Então, assim, tudo que a gente já imaginava antes de vir, a gente já se preparou, assim, psicologicamente. Aí, a terceira pergunta é: o que foi totalmente diferente da expectativa? Como a gente não criou tanta expectativa assim, poucas coisas saiu assim muito fora do que a gente estava esperando. Porque a gente pesquisou bastante antes da gente vir para cá, e uma das coisas que a gente estava mais assim criando expectativa era sobre o clima, porque no lugar que a gente morava era muito, muito, muito quente, fazia 40 graus facinho, e a gente se deslocou de lá para vir para um lugar onde a temperatura média é 10 graus, 8 graus, às vezes fica com sensação de 2, às vezes menos 2. Então, assim, nem foi uma expectativa, mas a gente ficou apreensivo, pensando como seria quando a gente chegasse aqui. Eu gosto de frio, não tive trabalho, mas a Maria sofreu uns vários dias, reclamava mesmo porque estava muito frio, mas é isso. Na verdade, assim, sobre alguma coisa que eu esperei e a expectativa, né, foi em relação ao frio. Mas a verdade é porque eu não sabia exatamente o que era um frio, eu nunca tinha passado um frio na minha vida. E então, assim, teve alguns momentos em que realmente eu me estressava. Da mesma forma que quando a gente está no Brasil não se estressa com calor, do mesmo jeito. Então teve alguns momentos em que eu realmente me estressei com frio, mas foi basicamente isso. Como nós viemos muito preparados psicologicamente, então a gente não criou expectativa demais nas coisas, já viemos sabendo como é a realidade, né? A próxima pergunta é: a maior dificuldade do primeiro mês? Uma das dificuldades que a gente teve assim no primeiro mês também foi a questão do frio, principalmente para mim. Mesmo que eu gosto de frio, às vezes no meu trabalho eu tive que trabalhar do lado de fora, algumas vezes, e fiquei surpreso, porque os dedos da gente dói, o rosto da gente começa a ficar dormente, mas eram coisas que eu já estava preparado para esse tipo de situação. Então, assim, foi uma dificuldade, mas uma dificuldade que a gente já estava esperando. A minha foi assim, as pessoas falavam muito que a limpeza pra cá era melhor, porque no Brasil a gente usa muita água e tal. E não, gente, eu achei as limpezas como clean pra cá pesada. Então, assim,
foi uma dificuldade para mim, porque na verdade foi até uma expectativa que eu criei. Eu até achava que as limpezas eram mais fáceis e não é. As casas têm muito vidro, o aspirador de pó é pesado, os produtos de limpeza são difíceis de manusear porque são muitos e então assim, e a língua também, né? Então, tanto é que no meu primeiro trabalho eu tive dificuldade de comunicação, porque por mais que a gente estude inglês, aqui o inglês eles são diferentes, entendeu? Então, e os idosos, eles parece que não abrem muito a boca assim pra se expressar melhor, falar assim, entendeu? Eles fazem mais assim, fechadinho, então foi uma dificuldade pra mim, foi o trabalho e a língua. A outra pergunta é, o que mais surpreendeu positivamente? Positivamente, o que mais me surpreendeu foi o poder de compra. Isso, assim, mudou a visão que a gente tinha, a expectativa que a gente criou mesmo, que não foi lá essas coisas. A gente viu muitos vídeos falando, mas na hora que a gente chega aqui, a gente vê que faz muita diferença. A realidade é muito mais positiva do que a gente realmente vê nos vídeos. A facilidade que a gente tem de comprar as coisas, o valor das coisas. E a última pergunta é, teve algum momento que pensamos em desistir? Gente, não. Nem na minha cabeça, nem na cabeça do Luiz. Nem quando o frio estava difícil para enfrentar, nem em relação ao trabalho. O Luiz ainda não ganha um valor assim, melhor. Eu ainda arrumei poucas faxinas. Então, assim, em nenhum momento pensei em desistir nesse primeiro mês. A gente tá super tranquilo, né, amor, em relação a isso. Então, a gente sabe que, na verdade, eu acho até que a gente conquistou muita coisa pro primeiro mês, né? Então, estamos numa casa confortável, já é a segunda moradia que nós já estamos. Tá bem quentinha. Eu sinto que a gente está preparado pro inverno do mês de janeiro, que dizem que é o mais pesado. Então, assim, não nos arrependemos. Você, amor, em algum momento pensou em desistir? Não. Pelo contrário, né? A gente realmente sabe que o começo tem algumas dificuldades, mas, para falar bem a verdade, eu acredito que a gente nem tá passando por tanta dificuldade como alguns brasileiros passam. Tem gente que realmente vem pra cá e sofre bastante. Então, nós estamos muito bem, não é? Essa questão de pensar em desistir, sim ou não, ela varia muito pelo tipo de preparação que a pessoa teve antes dela vir. Caso vocês pensem em vir para cá ou para qualquer outro país, tem que ter um bom planejamento. Principalmente questão de moradia, se conhecer alguém que pode fazer a ponte, ajuda demais. Questão de trabalho, se não tiver trabalho em vista, já é interessante ter um recurso para se manter, porque senão passa dificuldade. Tem uma experiência que a gente passou no aeroporto mesmo de Madrid, quando a gente estava vindo, que assim, foi uma situação que a gente não estava preparado e pegou a gente de surpresa, e por pouco a gente não perde o voo, simplesmente por um detalhe que a gente deixou de estar preparado. Que uma hora ou outra a gente vai acabar contando com detalhes disso aí. Então é isso, gente. Se você está aí no Brasil, pensa em vir morar para a Irlanda, nos acompanhe, né? Faremos outros vídeos, faremos mais 3 vídeos falando sobre o primeiro mês na Irlanda. Então fique aí, se inscreva, curta, compartilha, diga o que você achou, né, de tudo isso que nós falamos aqui. Então é isso. Nos próximos 3 vídeos, meu maridinho vai estar aqui comigo, me acompanhando, contando essa experiência do primeiro mês. Quer falar alguma coisa? Não, é só que eu também estou pensando em abrir um canal para mim postar as coisas do meu trabalho lá. Depois, assim que a gente fizer isso, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vocês aparecem por lá também. É isso. Pois um beijo.